Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar nossa sessão de informática Microsoft Excel. Nós começamos criando bastante o Word. Eu compartilhei uma apostila para vocês. É importante a leitura daquela apostila, caso vocês ainda não consigam usar perfeitamente o programa, né? Eu também vou compartilhar uma apostila aqui do Excel com 120 páginas, para quem quer abordar todos os aspectos iniciais aqui do programa também. Mas o nosso objetivo aí é ir para a prática, né? É partir para as questões, é ver como a banca cobra. Mas antes de realmente iniciar o Excel, vale a pena reforçar algumas questõezinhas de Word. Eu vi a FGV cobrando recentemente, e eu falei, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Então eu vou aqui trazer a vocês mais algumas questões da Microsoft Word, 4 questõezinhas, para aí passar de fato o Excel. E essa primeira questão diz: Sofia está fazendo uma pesquisa na internet sobre o estado do Amapá, copiando diversos textos das páginas web e colando no documento pré-formatado historia.amapá.docx. .docx é a extensão do Word, aí temos a extensão XLSX, que é do Excel, e PPQX, que seria do PowerPoint. Beleza, então ela já está com um documento pré-formatado, ou seja, a professora deixou lá já o título com tamanho 12 em negrito ou tamanho 14 em negrito. Aí já deixou o texto, né, qual deve ser o tamanho da fonte, ele justificado, o espaçamento entre linhas já formatado, né, entre parágrafos. O recuo inicial, ela deixou lá provavelmente já um recuo inicial. Enfim, deixou todo o texto já formatado. E a Sofia está fazendo uma pesquisa em várias páginas da internet. Porém, cada texto copiado tem uma formatação diferente, com certeza. Uns vão ter uma cor diferente, vai ter uma fonte diferente. Então, para copiar o texto de uma página web e colar sem alterar a formatação existente no documento, escolhe amapá.docx no Microsoft Word. Sofia deve utilizar a opção colar. Aí tem imagem, colar imagem, vínculo, manter somente texto, manter formatação original, transpor. São várias opções aqui, mas somente uma correta. Vamos supor que eu tenho aqui o documento do Word. Eu estou pesquisando aqui a história do Amapá, no site da prefeitura, e vou copiar aqui esse trecho aqui, por exemplo, a escola. Se eu colo nesse documento, olha o que acontece. Mudou o texto aqui, ó. Ele está em Times New Roman, já não está mais no calibre 11 que estava antes, ó, a fonte aqui está 11, a fonte está calibre, o tamanho da fonte 11. E agora nessa história aqui, temos Times New Roman, tamanho 12. Então mudou a cor, mudou a fonte, mudou o tamanho da fonte. Ok? Então um problema aqui, porque se eu começar a copiar vários trechos de um texto de sites diferentes, como a Sofia está fazendo, vai virar um Frankenstein esse texto. Cada parágrafo vai ter um formato diferente. Então eu quero copiar aqui, olha o que acontece. Por exemplo, se eu quisesse complementar esse texto, queria vir com a formatação que está lá na página. Mas eu não quero isso. Tem outra opção? Tenho. Opções de colagem. Tem essas 3 opções. Manter formatação original, como está já pré-configurado para ser. Mas eu posso mesclar formatação. O que é mesclar formatação? Eu pego um pouco da formatação do anterior com a formatação que está agora. Então eu acabo fazendo o quê? Mesclando as coisas, continuou sem mudar. Porque eu peguei um pouco da anterior e coloquei aqui. Então se eu tivesse, por exemplo, aqui um negrito, vou colocar um negrito aqui. Aí eu mesclasse a formatação aqui, o texto ia ficar em negrito, mas não queria Times New Roman. Entendeu que ele fez uma mesclagem aqui? Pegou um pouco da formatação que estava antes, pegou um pouco da formatação original do texto e fez uma nova formatação baseada nessas duas. Isso que seria a mesclar. Você mescla as duas. Mas eu não quero mesclar, eu quero, na verdade, manter a mesma formatação que estava antes. É isso. Se eu copio aqui um texto, então, a história do Amapá, no princípio, eu quero continuar com essa mesma fonte aqui. O que eu faço? Eu venho aqui e manter somente texto. A formatação de antes e agora se foi, ó.
Nunca mais camis em Rome, tá? Calibre e corpo. Eu mantive, então, a formação do texto, do documento, né? Calibre 11, sem alterar a fonte, sem alterar o tamanho, sem alterar a cor. Eu apago essa história. E manteve aqui foi a formação que estava no documento. Eu mantive somente o texto, a formação vai acabar sendo a que era anteriormente. Então, não é colar imagem seria inserir imagem aqui, né? Inserir imagens. Não é vínculo. Não é manter formatação original, nós vimos manter somente o texto. Ou mesclar a formatação. Quais são as opções? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu copiar o texto novamente. Tá. Na página inicial, no colar, tem essas três opções. Manter formatação original, mesclar formatação ou manter somente texto. Quando eu mantenho formatação original, eu mantenho o que estava escrito anteriormente. Quando eu mantenho somente texto, eu ignoro a formatação, que é o que ela quer. Gabarito letra C. Então, nosso gabarito aqui é letra C, não é transpor. Transpor é um conceito lá do Excel que a gente vai estudar daqui a pouco. Esse é um conteúdo importante. Tipos de colagem. São três, então. Eu posso manter a formatação original da página que eu peguei o conteúdo, mesclar a formatação, pegar um pouco da página e um pouco do documento, e manter somente o texto, que é desconsiderar toda a formatação da página que eu copiei o texto, e quando vem para o Word, ele vem com a formatação que estava anteriormente, no documento, né? Então, será que calibre continua calibre? Será que tamanho 11 continua tamanho 11? Não se altera esses eventos, né? Essa formatação. Muito bem. Vamos aqui agora resolver mais uma questão. Manu está editando um documento que está sendo revisado por sua chefe, Bia. Para agilizar os ciclos de revisão, elas decidiram utilizar a função que mostra quem efetuou as alterações no documento e, ao final, permite decidir qual alteração será aceita ou rejeitada. Para isso, na Microsoft Word, Manu e Bia utilizaram a função call. Qual é a função que me ajuda a ver as outras pessoas que estão alterando esse documento e aceitar se essa alteração vai estar presente ou não? É bem aqui, ó. Tudo vai estar na parte de revisão. Toda vez que eu falo revisão ortográfica, gramatical, tradução, é, comentários, aqui é um novo comentário, ou alterações, controlar alterações, controla todas as alterações feitas no documento. Então, o documento foi enviado de uma forma, chegou de outra, eu posso controlar as alterações desse documento. Tem um painel de revisão, tem dicionário, tudo isso envolve a guia revisão. Então, lembrar das guias aqui, tem a guia arquivo, que é as informações do arquivo, né, a proteção de documentos, gerenciar versões anteriores, imprimir, né, compartilhar, salvar, enfim. A página inicial, que envolve as principais formatações do texto, né, formatar o texto, decidir a fonte, parágrafos, estilos, edição. Inserir, que eu insiro vários elementos, imagens, quadros, formas, gráficos, fontes externas, hiperlink, comentários, caixa de texto. Design. É o design do texto, né? E o design da página também, com a cor da página, com a borda da página, com marca d'água. Layout, referente à impressão e à formatação das informações dentro da página. Então, se eu altero aqui a minha margem, eu altero a forma como o texto se comporta dentro da página, mas eu não altero, por exemplo, a fonte dele, o tamanho dele, diferente do estilos aqui, com design, né? Eu altero o design das informações. Aqui, orientação, tamanho, coluna, tudo a ver com layout. Referências, nota de rodapé, índice de ilustração, sumário. Correspondência, envio de e-mail, né? Mala direta, envelopes, etiquetas. Aí, revisão que ele está pedindo aqui é a revisão geral do documento. E exibir aqui o modo de leitura, layout de impressão, layout web, estruturas em tópicos,
Aqui como exibir régua, linhas de grade. Beleza, a, ele queria o nosso controle das alterações que estão sendo feitas aqui no documento. E a opção que no Word traz isso para a gente é aqui, revisão, então a aba revisão, onde eu vou revisar o texto e controlar alterações, que é a função lá, o botão que me ajuda a ver essas alterações que foram feitas. E agora um conteúdo muito importante também são as quebras de seções. Quebras de seções. Então, considerando as afirmativas a seguir sobre o funcionamento das quebras de seções no editor de texto Microsoft 365, em sua versão português, o comando quebra de seção no modo próxima página insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na página seguinte. O que é isso, professor? Bom, vamos ver no programa, é aqui que se refere então. Eu tenho aqui no layout de página a possibilidade de quebras. Campo de página, como eu quero que uma página encerre aqui, por exemplo. Eu vou falar sobre etimologia, mas eu já falei sobre bastante coisa aqui. Eu quero começar a etimologia em uma outra página, que é para iniciar também uma sessão na próxima página. Então, eu vou quebrar aqui, página. Aqui, eu já terminei minha página aqui, terminou essa sessão, esse capítulo aqui, e vou iniciar um novo capítulo na próxima página. Isso é muito importante para a formatação de texto, por quê? Quando eu estou editando livros, editando textos acadêmicos, são grandes sessões, né? Eu preciso organizar melhor quando que uma sessão termina, aí eu quebro a página lá, não pode mais se inscrever nessa página. Me ajuda a evitar um monte de dor de cabeça no futuro, né? Com a formatação. Tá. Eu queria quebra de seção, né, professor? Bem aqui. Aqui quebra de coluna. Se eu tenho um texto em duas colunas, vou colocar aqui duas colunas, eu quero a partir daqui iniciar uma nova coluna, continuar o texto só na próxima coluna. Então, agora o meu texto que está com duas colunas, eu quero quebrar para a próxima coluna. Agora o que aconteceu? Meu texto foi só até aqui, só que essa parte da primeira coluna, e começou agora na segunda coluna a continuação do texto. Eu posso quebrar também a disposição do texto, que contém uma imagem, eu preciso colocar lá de uma imagem, uma informação. Mas enfim, ele queria quebra de seção, né? Eu posso quebrar a seção para a próxima página, aqui ó, o que acontece. Aqui eu encerro uma seção e já inicio uma nova seção. Na próxima página, isso é importante para sumário. Conseguir fazer um sumário e garantir que essa página vai terminar com o sumário, entende? Porque muitas vezes na hora que eu alterar o texto, eu vou ter que ficar toda hora alterando o sumário também, se eu não finalizar a página aqui com essa seção. Ou então quebra, então para a próxima página, o que acontece? Insere uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na página seguinte. Então eu quebro a seção e inicio uma nova seção na outra página. Contínuo, o que acontece? O que aconteceu aqui foi que eu encerrei uma seção aqui, se eu vir aqui na amostragem aqui, ó, quebra de seção contínua, mas não aconteceu da página ficar cortada, como aconteceu da última vez. Por que isso aconteceu? Porque eu fiz uma quebra contínua. Insere uma quebra na seção de seção e inicia uma nova seção na mesma página, sem lugares de página. Eu tenho página par, insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na próxima página par. Isso é importante para os livros que são diagramados de uma forma específica, né? Em que a capa e contracapa acaba influenciando bastante. E a página e o verso dela também influencia, né? Na formatação, na disposição. Então, encerrar uma sessão e iniciar na página par ou na página ímpar aqui, na próxima página ímpar, pode ser útil para esse contexto. Muito bem, então ela queria o que na questão? Vamos lá, voltar. Deixa eu tirar esse. Ela queria que a gente colocasse verdadeiro ou falso as alternativas aqui. O comando quebra de seção, no modo próxima página, insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na página seguinte. Sim, próxima página, eu encerro aqui minha página e a próxima página já começa uma nova seção. Então a 1 está verdadeira. 2. O comando quebra de seção modo contínuo insere uma quebra de seção em todas as páginas do texto? Não. Tem aquela página e contínuo quer dizer o quê? Que o texto vai continuar. Eu não vou pular uma página.
E aí, apesar de eu ter terminado uma sessão aqui, a minha página continua nessa mesma página, minhas informações continuam nessa mesma página. É contínuo nesse sentido. Não que vai se repetir em todas as páginas, né? E muita gente deve ter marcado essa 2 por se confundir nesse sentido, né? Então, onde tem 2 aqui, eu posso eliminar, por exemplo. Ou vai ser a 1 e a 3, aqui, a 1 e a 3. A única possibilidade é 1 e 3. Que a 2 não pode ser. E muita gente errou essa questão por conta dessa 2 aqui. Lembra que a gente falou lá, o contínuo, ele se refere a, aqui ó, layout, quebra, sessão contínua. Insere uma quebra de sessão e inicia a nova sessão na mesma página. Então, é de forma contínua. E não que vai se repetir em todas as páginas, né? E Cris, o comando quebra de sessão, página par, insere uma quebra de sessão na próxima página para apenas. Sim, a próxima página para ele vai quebrar. E se fosse uma página ímpar, né? Seria página ímpar. Enfim. Essa questão foi importante por cracar essas quebras de sessão. E aqui temos mais uma questão sobre quebra de sessão. Na versão atual do Word, em português, é possível inserir a quebra de sessão no modo contínuo, novamente. Provavelmente nessa prova aqui, o pessoal errou tanto que eles repetiram novamente esse conceito, para pegar mais uma vez esse pessoal. Essa ação gera o efeito de inserir uma quebra de sessão e iniciar a nova sessão na mesma página. Exatamente isso. Continuam na mesma página. Não vai terminar em uma página seguinte, tal, não vai continuar em todas as páginas. É como manter a mesma página. Aqui está o gabarito, né? Só para mostrar o que a gente fez até o momento. E vamos iniciar, então, de fato, agora Excel, com as principais fórmulas, com os principais botões do Excel que nos ajudam aqui a resolver questões da banca FGV. Questão 1, já começa bem básica aqui. Para iniciar uma fórmula em planilhas eletrônicas do Excel ou LibreOffice, é necessário utilizar o seguinte símbolo. Qual símbolo é fundamental para iniciar qualquer fórmula no Excel? Eu venho aqui, ó, estou aqui com a planilha do Excel aberta. Coloquei aqui para iniciar a fórmula, por exemplo, soma. Soma de dois elementos. Vou somar aqui esse número 3 com esse número 5, que vai dar 8, né? Soma. Ele não está reconhecendo aqui, ó. Eu tenho aqui a coluna A, coluna B, coluna C. Então, esse 3 aqui está na coluna B e na linha 2 aqui, ó. B2 é 3. Vamos colocar a soma B2, B2, ponto e vírgula, e B3, 3. Não fez a soma, mas não existe uma função soma no Excel? Existe. Mas eu preciso chamar o comando de função, de equação. Por quê? Porque aqui eu posso escrever cases também, ó. Eu posso escrever cases. Tanto é que aquelas planilhas que eu enviei para vocês, né, de análise de questões FGV, teve tanto cases como também números e fórmulas. Abrindo aqui então a nossa raio-x da banca, ó, houve tanto um elemento textual aqui, raio-x da banca, como também textos, gráficos, né? E tudo isso o Excel é capaz de fazer. Mas aqui uma simples soma ele não conseguiu fazer por quê? A soma de P2 e P3. Ou seja, a soma de 3 e 5. Porque eu não chamei a equação. Para chamar essa função, eu tenho que apertar aqui o igual. Ó. Quando eu pressiono aqui o igual, agora sim, agora eu tenho uma função. Aí vai dar 8. O igual ele chama uma fórmula. Aí tem a soma C, tem a fórmula cont, que é contar números, cont C, que é contar em determinada condição, quantos elementos existem, né? Tem a fórmula média, tem a fórmula mediana, tem a fórmula é, máximo, mínimo, PROC-V. A gente vai ver cada uma dessas fórmulas
Mas, principal, para iniciar uma fórmula, você tem que colocar igual. A prova aqui foi Gasteiz Mato Grosso, Secretaria de Saúde de Mato Grosso, e cobramos essa questão simples aqui, ó. Esse igual aqui é o nosso elemento, é o símbolo, é o sinal de igualdade que a gente chama para iniciar uma fórmula. Beleza. Não é esse aqui é para cravar uma célula, esse E é para concatenar elementos, e esse jogo Gavellion tem uma função, um sinal de comunicação, né? Dentro do Excel, ou se eu for usar lá como programador, né? Vamos aqui para a próxima questão. No Microsoft Excel 365 em português, são categorias válidas de formação de células. Então aqui eu tenho algumas células. Tem a célula 3, a célula, se cada um desses quadradinhos é uma célula, correspondente a uma coluna e uma linha. Então eu tenho a célula 3 e a 5. Aqui estão valores genéricos, mas pode ser valor de moeda, valor de número. Aqui está no geral. Então aqui, ó, geral é o formato de número que está agora. Escolha o formato de célula, eu posso escolher. Para moeda, por exemplo, ela ficou agora o quê? R$ 3 de moeda. 5 também. Eu posso deixar como moeda, posso deixar como gaca, 5 de 1 de 1900, nada a ver. Porque eu queria colocar 5 barra, sei lá, 5 barra 2, por exemplo. Aí 5 de fevereiro aqui, ó, de 2025. Agora cá uma gaca mais correta. Então tem o formato de gaca, tem o formato de hora, tem o formato de porcentagem, tem um formato de fração, um formato científico. Aqui, ó, ao invés de colocar um número enorme, ele fica elevado a algum número, a alguma potência. Então, são várias formas aqui de classificar e agrupar essas células, né? As categorias válidas. São quais que a gente viu? Número, quem? Quem? Moeda, quem? Quem? Porcentagem, quem? Quem também. Mas integral não tem. A gente não viu lá. Ó, voltando aqui. Tem o científico, o fração, porcentagem, hora, gaca completa, gaca abreviada, contábil, moeda, número geral, sem formatação específica, ele vai se adaptando ao contexto, né? Não tem o canônico aqui também, não, né? Canônico não existe. Canônico não existe. Integral não existe, enfim. As únicas que existem, número, moeda, porcentagem e algumas outras, né? Só que é um momento que eu estou passando por casos mais fáceis, a gente vai aumentando um pouco o grau agora. Um usuário do Excel 365 inseriu nas células A1, A2, A3 e A4, respectivamente, os valores 10, menos 5, 20 e menos 8. Então lá, tá a coluna a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. A1, ou seja, essa célula aqui, a coluna A, linha 1, ele colocou, vou só apagar porque ficou bem quadradinho aqui, né? Ele colocou o valor 10. No A2 ele colocou menos 5. Beleza. No A3 ele colocou 20 positivos. E no A4 ele colocou 8 negativos, menos 8. Beleza, então aqui temos a relação de linha com a coluna A, com esses números. E ele quer o quê? Ele quer essa fórmula aqui. Vou colocar uma fórmula de soma A1 ponto e vírgula A4. A1 ponto e vírgula A4. Isso é muito importante, a diferenciação dessa fórmula aqui, dependendo do que eu coloco aqui entre A1 e A4, se for 2 pontos A1, 2 pontos A4, eu vou fazer a soma de todos esses elementos. 10 menos 5, 5, mais 20, 25, menos 8, 25 menos 8 vai dar 17, né? E tem a opção aqui 17, C. Mas ele não está pedindo a soma de todos. Ele está pedindo a soma do A1 com o A4. O ponto e vírgula que ele está aqui na fórmula, né?
A1, ponto e vírgula 4, é nosso E. Esse ponto e vírgula a gente tem que ler como sendo E. E dois pontos a gente tem que ler como sendo até. Então, A1, 10 até menos 8. Enquanto ponto e vírgula, A1 e, então seria 10 mais menos 8. E 10 menos 8, o resultado é 2. O nosso gabarito é a letra 2. O que você quis dizer, professor? Vamos transferir esse A1, A2, A3, A4 aqui para o Excel, para o nosso campo de trabalho. A1, acaba 10 menos 5, 28. Né? Então, 10 menos 5, 28 aqui, ó. Menos 5, 28. Se eu faço a soma do A1, que é o primeiro termo, até, que é 2 pontos, com a 4, coloquei maiúsculo, minúsculo, tanto faz, ó, deu 17. Então, eu somei todos. 10 menos 5, mais 20, menos 8. O resultado disso deu 17. E a sintaxe aqui utilizada foi A1, 2 pontos, A4. Se eu mudo esses 2 pontos, que é até, pelo ponto e vírgula, que é E, aqui a seleção fica diferente. Ó, fica 10 e menos 8. E o resultado é 2. Então, mostra aqui. Isso é um ponto fundamental das equações, das funções do Excel. Se na fórmula eu coloco 2 pontos, eu estou considerando todo o intervalo. Isso aqui é um intervalo com 2 pontos. Enquanto ponto e vírgula são células isoladamente. Eu pego uma célula e a outra célula. Então, é muito perigoso a gente resolver essas questões de análise da equação aqui, da fórmula, né? Se a gente não considerar essa diferença que tem entre o ponto e vírgula e os 2 pontos. Próxima questão. Já traz um pouco mais de elemento aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Valores 12, 3, enfim. Temos aqui um usuário desta planilha com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7. Então, ele copiou a célula B aqui, 7. Então, coluna B, linha 7, 48. E essa célula aqui está com uma equação, ó, porque eu selecionei a célula, tem essa fórmula aqui, ó. Soma B2, ponto e vírgula. Aí, professor, tem esses dois cifrões aqui no A3, o que significa isso? Já já a gente fala. Aí, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula. Aí o cifrão A5, aí ponto e vírgula, B6. Vamos lá. Então, eu tenho aqui duas células com cifrão. Quando eu faço isso, eu limito a movimentação da célula, da fórmula. Por quê? Quando eu copio uma fórmula e colo na outra célula, as referências de célula que ela está adotando aqui, normalmente também copia para essa outra fórmula. Como assim? Vou pegar aqui 2, 3, 4, 4, 5. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, por exemplo. Vou copiar aqui uma soma. Uma soma de essa célula C3, ponto e vírgula, G3. Ok, C3 e G3. 2 mais 1, 3. Se eu copiar essa fórmula e colar aqui, ó, o que aconteceu? Não veio o valor 3, veio o valor 5. Porque a referência de célula também colou aqui, né? A referência dessa fórmula aqui veio junto. Se eu copiar e colar aqui na outra também, eu copiar a primeira, colocar aqui, veio para 7, porque 4 mais 3, 7. O que eu estou fazendo em essência é copiando a fórmula que está aqui para as linhas de baixo também, né? Mantendo aqui a mesma fórmula, a mesma equação. Soma. E caso eu faça uma fórmula aqui na célula de baixo também, como por exemplo, considerando aqui todos esses elementos, C3 até C7 aqui, se eu copiar e colar aqui, não vai vir o número 14, vai vir o número 10.
que é a soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1 é 10. Então, se eu copio a fórmula e colo aqui, acaba que há uma transferência também das referências da célula. Agora, quando eu coloco cifrão, é diferente. Vou fazer uma soma com cifrão aqui, ó. Vou colocar cifrão aqui, na C3, ponto e vírgula, 1. Então, que se eu cravei essa célula C3. Quando eu coloco o cifrão aqui, fica tanto a coluna como a linha cravada. Eu não posso mexer mais nem em coluna, nem em linha. Essa fórmula para as outras linhas. Aqui, 2 mais 1 é 3. Agora, se eu copiar e colar aqui, ó, professor, deu 4, mas 3 mais 2 não é 4. Se eu colar aqui, deu 5, mas 4 mais 3 não é 5. O que aconteceu? O C3 ficou paradinho aqui, ó. É 2 mais 2. O C3 tem o valor 2. E 2 mais 2 é 4. A célula C3 tem o valor 2. E 2 mais 3 é 5. Então, o que está fazendo? A coluna está alterando na G, né? G4, G5, G6, mas onde eu coloquei cifrão, que foi na C3, ela se manteve, ficou fixa. Então, na hora de eu fazer essa colagem da fórmula nas outras linhas, ou puxar aqui, né? Eu mantenho a mesma referência da C3, que é o valor número 2 aqui. Vai ficar sempre 2, mais um outro elemento que está variando aqui. Beleza. Então, o usuário dessa planilha, ele fez o Ctrl+C na célula B7 aqui, né, que está 48, que tem essa fórmula. Essa fórmula está com A3 com cifrão e o A5 com cifrão também. Então, o A3 e o A5 vão se manter aqui fixos. Deixa eu já até selecionar. Coluna A, linha 3 que vale 3. Coluna A, linha 5 que vale 11. Essas duas células estão fixas. A 5 e a 3 estão fixas. Aí B2, B4 e B6, na hora que eu copiar para o C, o C7 aqui, esse B7, ele vai variar de B2 para C2, de B6 para C6 e de B4 para C4. Por quê? Porque a referência vai alterar de coluna. Só não vai alterar nos cifrões. Beleza. Então tá. Colocou Ctrl C, colocou C7, depois Enter. Após essa operação, a célula C7 passou a apresentar qual o valor? Vamos fazer essa soma aqui. Vou colocar aqui. B2 vai passar para C2. C2 aqui é 9. Beleza. Então, B2 vai passar para C2, que é 9. A3 está com dois cifrões aqui. Então, vai cravar a coluna A e a linha 3. Coluna A, linha 3. Aqui é o próximo número 3. Soma de 9, ponto e vírgula de 3, ponto e vírgula B4. Está sem cifrão, então ele vai para C4 aqui, ó. C, linha 4, 3. Aí A5, tá com cifrão, ele vai manter coluna A, linha 5, 11. Então, 3, 3, 11. Ponto e vírgula B6 vai para C6. C, linha 6, que é 6. Vou somar com esse pessoal aqui. 9 mais 3, 12. Mais 3, 15. 15 mais 11. Mais 11 vai ficar 26, né? Mais 6 vai dar 32. E gabarito, letra B, 32. Vamos partir para as próximas questões. Levando em consideração esse cifrão novamente que se repete aqui, ó. Considere o trecho da planilha abaixo, gerada pelo Excel 365 e sua versão em português. Então tá, nessa célula A7 aqui tem essa fórmula, soma A2, ponto e vírgula, A2Z, A3 e o A3 aqui está fixo, A4 até A6, A4 com os pontos A6. Então A4 aqui 3, aqui A6, 1. Na hora que eu copiar essa fórmula e colar aqui, as referências que não tem cifrão, elas vão mudar de A para B. Então, onde cá A2 vai ser B2, onde cá A4 aqui é A6 vai ser B4, aqui é B6. Então tá.
Usando a sequência, meio sequência, né? Selecionar A7, Ctrl+C, depois selecionar B7, Enter. O valor mostrado aqui em B7 vai ser qual? Vamos analisar. Vamos trazer aqui a soma. A2, ele vai passar a ser B2. Vou copiar daqui e colar aqui. A2, que era 11, vai passar a ser B2 aqui agora, 8, nessa nova fórmula. A3, por que dois cifrões aqui? A3 vai manter o mesmo, 12. A4, que é a 6, vai ser qual? Dois pontos é A4, vai ficar B4, B5, B6. Isso aqui vai ser B4 até B6. 5 mais 1, 6, com 2, 8. Então aqui vai dar 8. Então 8, ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 8. A soma desses três elementos vai dar quantos? 8 mais 8 é 16. 16 mais 12, 28. Gabarito, letra G aqui, ó, 28. A dica que eu dou para vocês é abrirem o Excel e copiarem certinho do jeito que está cada uma dessas células, né? Copiar essas fórmulas para ir pegando o jeito da escrita das fórmulas e da aplicação da matemática nessas fórmulas, né? Na maioria das vezes é só soma, né? Subtração. Eu vou parar por aqui, vai ter mais algumas questões nesse documento com funções do PROC-V e outras funções do Excel. Vou deixar para um próximo vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Quem quiser já ir tentando resolver por si só, né, fazer algumas pesquisas. Logo mais eu vou carregar um novo vídeo para vocês, mostrando essas outras funções também. Espero que tenham gostado dessa dinâmica e que possamos aí aprender mais juntos, né, investigar um pouco mais na informática e aplicar no nosso dia a dia também.